Presença das seguintes autoridades: Guilherme Almeida, secretário de Serviços Urbanos; Derlope das Neves, superintendente da STTP; Paulo de Tarso, vereador. Registramos também a presença do presidente do Conselho Municipal de Nutrição Alimentar de Campina Grande, Enio do Nascimento Melo; Beildo Elias, coordenador de eventos; Bernadette Raposo, secretária adjunto de Educação; Senhora Maria Lopes Barbosa, vereadora; Senhor Saulo Queiroz, teatrólogo e diretor do Teatro Municipal Severino Cabral; Arlindo Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico; Geraldo Medeiros, secretário de Saúde; Cassiano Pereira, presidente da Urbema; Arrisson Targino, secretário de Finanças Públicas, secretário de Segurança Pública do Estado da Paraíba; Coronel Lima Irmão, comandante-geral da Polícia Militar; Fred Ozanam, coordenador de Turismo; e Kennedy Salles, coordenador de Comunicação da Prefeitura de Campina Grande. Nesse momento, desfazemos a mesa de autoridades. Registramos ainda Marina Gadelha, coordenadora de Desenvolvimento Local. Também Antônio Hamilton Perfechini, empresário. Senhoras e senhores, o cerimonial da Prefeitura Municipal de Campina Grande agradece a presença de todos. E agora, eu chamo de volta a esse palco o mestre, sem cerimônias, Pedro Camargo. Então, meus amigos, esse evento, este ano, como eu dizia, está um pouquinho diferente, e o ano que vem vai estar mais diferente ainda. Ainda há umas pequenas sinuosidades que serão melhor aplainadas, isso no aspecto organizativo, claro. E, desta vez, o evento ele é totalmente organizado por uma ONG. Essa ONG foi fundada recentemente, ela se chama Organização Nova Consciência, ONC, é uma ONG, piadão. Mas enfim, essa ONG, ela foi uma ideia proposta há alguns anos atrás, em 1996, por Leonardo Boff. Ele disse: eu acho que esse evento, ele tende a crescer, ele já é grande, mas ele tende a crescer mais ainda, e para que ele tenha um pouco mais de estrutura, e deixe de ficar também chateando muito as instituições oficiais, que tal uma ONG? Aí todo mundo achou muito interessante a ideia e disse: puxa, quem sabe um dia, quando a gente crescer, a gente vai ser uma ONG. Acontece que existe uma pessoa mais maluca do que nós todos aqui, que é a Iris, e essa ONG hoje existe. Então, o evento deste ano, ele é organizado pela Organização Nova Consciência e com a grande parceria da Prefeitura de Campina Grande, sem a qual, porque a Prefeitura representa o coração dessa cidade. E o coração dessa cidade é que se abriu para que esse solo fértil em generosidade pudesse acolher aquela pequena semente do primeiro evento, a ponto de se transformar nessa generosa árvore que está vicejando nesta grande Campina. Sempre é bom lembrar uma coisa que nós já falamos anteriormente. Campina Grande tem uma tradição muito interessante, né, de convergência. Depois que eu vim a saber disso. E no primeiro evento eu estava aqui muito surpreendido, vinha como convidado apenas, porque a revista que eu editava foi a revista que, de certa forma, apresentou a nova era ao Brasil. E a gente viu aquilo e disse: tem alguma coisa aqui. A intuição de todo mundo batia nessa mesma tecla.
existe alguma coisa aqui que está no plano das energias. Portanto, muito mais de ação, muito mais efetiva do que o gesto físico. Campina era o ponto de convergência das tropas, os tropeiros, as caravanas, todos os encontros, não só da região da Borborema, mas todo mundo que circulava por toda essa vasta região que é o Nordeste e Norte do Brasil. Isso aqui, a Europa cabe aqui. A gente pouco se lembra disso, né? Isto é do tamanho da Europa, o Nordeste. E Campina, sem bairrismos e sem querer puxar a brasa para a sardinha, mas Campina sempre foi a capital dessa coisa, né? Dessa convergência e tal. Então, é interessante que aconteça isso. De forma que a Prefeitura é a nossa grande parceira. Este evento tem como motor o coração e a mente do povo de Campina Grande, que são representados pela cidade, pela Prefeitura. Esse ano, entre os nossos patrocinadores, nós temos um novo grande parceiro, que é os Correios e Telégrafos. É a primeira vez que os Correios e Telégrafos somam com seus esforços essa grande corrente de apoio ao evento. E gostaríamos até muito de agradecer a presença do diretor regional do evento, dos Correios e Telégrafos, aqui ao evento. E também lembrar que, apesar de hoje não podermos contar com a presença do nosso governador Cássio Cunha Lima, o governo do Estado, que é a grande mãe que abriga a cidade de Campina Grande, também é o nosso grande parceiro de sempre. Seja Maranhão, seja Cássio, todos têm sempre um coração muito aberto e acredito que sempre continuarão, porque acima de todas e quaisquer divergências ideológicas, políticas, está o grande coração do paraibano, e solidariedade não tem partido. Solidariedade é o universo. Por isso ele se chama universo. Não é verso e reverso. Não é pluriverso. Como reza a tradição, tudo é uma coisa só. Uma coisa só é tudo. Não é verdade? Queríamos agradecer também a gráfica Graf7. Queríamos agradecer, porque a Graf7 produz os catálogos, os folders do evento, que são sempre muito bonitos. Queríamos agradecer muito também, que está aqui presente e é nosso companheiro, Ulisses Riedel. O Dr. Ulisses Riedel, através da União Planetária, ele coloca no ar durante o ano inteiro, na Mais TV, o evento. E também na NET. Esse é um outro agradecimento que nós gostaríamos de destacar. E as parcerias habituais, sem as quais o evento jamais poderia acontecer. A Sociedade Teosófica do Brasil, a Universidade da Paz, a Unipaz, de Brasília, fotografia, o Foto Noiva. Este ano também, mais um outro grande companheiro entrando, eu erro um pouco, vocês me desculpem, o Hotel Onigrat. E os colégios, que são o Alfredo Dantas, o Motiva, e outro que não é colégio, mas é a ABB, onde tantos e tantos eventos paralelos se realizam durante os encontros para a nova consciência. É um contágio de amor e de alegria. E que mais que eu tinha que falar? Meu Deus, tantas responsabilidades.
Muito bem, meus amigos. Muita gente nova aqui, inclusive um novo prefeito. A cidade dos Doges tinha um poder de domínio muito grande. Eu não queria fazer nenhum trocadilho, porque a cidade dos Doges é Veneza, mas essas coisas têm sempre um certo determinismo histórico-geográfico, para não dizermos magia histórico-geográfica. Queria também, em nome do evento, dar as boas-vindas a este prefeito que pela primeira vez está aqui conosco no evento, né? E, para fechar, chamar de volta os nossos palestrantes de hoje, que são Gil Braz Aragão e Ulisses Riedel, cujas palestras versarão sobre o tema Por uma cultura de paz na construção de um novo mundo. E vamos em frente. Obrigado. Ainda bem que eu sou sem cerimônia, porque senão eu ia cair a minha cara. Tem um mico aqui. Convention Bureau, Paraíba Convention Bureau. Toda a divulgação deste evento em todos os segmentos turísticos do país está aqui na minha frente. Não é desorganização, não. O mico é meu, eu assumo. Mas é que a gente já está tão habituado a saber que essa pessoal está sempre conosco, que a gente às vezes até esquece de citar os pais, né? Mas os pais estão no coração da gente o tempo todo. Os grandes parceiros. Desculpem de eu ter esquecido. O Convention Bureau, Paraíba Convention Bureau, que além de tudo é com H e Y. Se a gente não prestar atenção, a gente acaba dizendo Paraíba Convention Bureau. Agora vamos em frente, desculpe. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade que este encontro para a Nova Consciência me dá para fugir da tentação que tenho sempre de curtir o Carnaval de Olinda, onde eu moro, e vir agora para o interior, aqui nas serras de Campina Grande, silenciar a alma para escutar por outros de diferentes crenças o grande outro, que deseja sempre inebriar-nos o espírito e transformar a nossa carne, deseja sempre fazer em nossas vidas um outro carnaval possível. Afinal, a experiência de Deus autêntica não é sempre um êxtase prazeroso. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim e eu lá fora a procurar-vos. Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estáveis comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Porém, chamastes-me com uma voz tão forte que rompestes a minha surdez. Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes a minha cegueira. Exalastes perfume, respirei-o, suspirando por vós. Saboreei-vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocastes-me e ardi no desejo da vossa paz. Isso é Santo Agostinho nas Confissões. E olhe que não é que o Carnaval de Olinda ou do Rio até sejam ruins, pois podem manifestar a alegria para a qual nossos corpos foram criados, podem até nos ensinar lições de teologia e espiritualidade. Lembram daquela autoridade eclesiástica que proibiu a fala teologal da beija-flor, quando tentou mostrar o luxo do lixo, clamando por uma nova estética e nova ética, a partir do avesso do tecido social, e aí quis botar justamente o Cristo Redentor na avenida, ele que é tão visto dos morros do Rio, para desfilar na festa do Carnaval? Coitado do santo, teve que sair de fantasia. E Deus não se vê com os olhos da cara, mas com os da fantasia mesmo. Desfilou, ainda que coberto e amarrado, com um cartaz pendurado no peito que dizia: mesmo proibido, olhai por nós. A maior lição de espiritualidade. Então, o Carnaval e a vida lá na planície podem ser
mesmo uma coisa boa e ajardinada, paradisíaca, mas podem ser melhor ainda. E por isso viemos a esta montanha de Campina, para tomar distância e colocar as coisas em perspectiva mais ampla, despertar novos estados de consciência, ciência concomitante e mais alerta, para ampliar nossa espiritualidade ou nossa capacidade de vivificar a carne, assim como faz o urubu em sua mística exemplar, respirando ozônio em cima para ser capaz de voltar à carniça e transmutá-la embaixo. Bom, pediram que eu fizesse uma provocação inicial sobre o cultivo da paz na construção de um mundo novo, como eixo desafiador para as diversas vivências do encontro deste ano. Acho que trata-se de encontrar um jeito de tornar diferentes pessoas capazes de viverem juntas, de criar um novo sentido para suas vidas no compartilhar, ouvir e zelar uns pelos outros, e no assumir responsabilidades por sua participação numa sociedade democrática que luta contra a pobreza e a exclusão, ao mesmo tempo em que garante igualdade política, equidade social e diversidade cultural e religiosa. A cultura da paz tem sido uma bandeira da Unesco. E estamos no meio de uma década internacional da cultura de paz e não violência, segundo convocação da ONU. Então, por que esse tema interessaria as religiões e filosofias que aqui se encontram? Por que esse assunto nos poderia provocar a todos e motivar um caminho comum em nossa diversidade de passos? Qual a colaboração deste encontro da gente para o anseio mundial de paz? Acredito que é porque a paz é algo que está além e entre as nossas experiências todas. Aliás, diante das diabólicas dilacerações do mundo, este encontro é uma realidade simbólica de uma outra unidade. Já é um testemunho de paz o fato de viajarmos até aqui para pensar e celebrar juntos, e mais do que isso, para sentir a vida em comum. Abro aspas. Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as maneiras, sentir tudo excessivamente, porque todas as coisas são, em verdade, excessivas, e toda a realidade é um excesso, uma violência, uma alucinação extraordinariamente nítida que vivemos todos em comum com a fúria das almas. O centro, para onde tendem as entranhas forças centrífugas, que são as psiques humanas no seu acordo de sentidos, quanto mais eu sinta como várias pessoas, quanto mais personalidade eu tiver, quanto mais intensamente e estridentemente as tiver, quanto mais simultaneamente sentir com todas elas, quanto mais unificadamente diverso, dispersadamente atento estiver, sentir, viver, for, mais possuirei a existência total do universo. Mais completo serei pelo espaço inteiro fora, mais análogo serei a Deus, seja Ele quem for. Porque seja Ele quem for, com certeza que é tudo, e fora dele há só Ele, e tudo para Ele é pouco. Cada alma é uma escada para Deus, cada alma é um corredor universo para Deus, cada alma é um rio correndo por margens de externo para Deus e em Deus, com um sussurro soturno. Sunsu corda, erguei as almas, toda a matéria é espírito. Álvaro de Campos, Fernando Pessoa. Quer dizer, as tradições espirituais da humanidade são, ainda que inconscientemente, contraditoriamente, as melhores guardiães de um consenso mínimo entre os humanos acerca de um núcleo ético, mítico, de valores e sentidos, sem o qual não se poderá construir culturas de paz. Os projetos sociopolíticos não irão longe. Não haverá nenhuma nova ordem mundial sem um ethos mundial. E é disso que cuidamos nas religiosidades. Agora, não haverá nenhuma ordem mundial sem uma paz entre os povos, e não haverá paz entre os povos se não houver paz entre as religiões. E não haverá paz entre as religiões se não houver diálogo entre elas. A paz política só pode ser assegurada por um ethos, ou costume de referência comum, fundado nas tradições religiosas da humanidade. Esse ethos é o mínimo necessário de valores humanos comuns, normas e atitudes fundamentais, melhor ainda, é o consenso básico com referência a valores vinculantes, normas obrigatórias e atitudes básicas, afirmadas por todas as religiões, apesar de suas diferenças dogmáticas, e assumidas por todas as pessoas, mesmo não religiosas. Subjacente às diversidades religiosas
encontra-se o ser humano, que testemunha a consciência de que só tem esse planeta para viver e que tem responsabilidade pelo destino comum de todos e de tudo. Será que conseguiremos redescobrir nos fundamentos das nossas tradições que a paz entre os humanos é a principal bênção divina e a nossa virtude cardeal? Quando será que compreenderemos que o Shalom dos judeus, o Salam Aleikum dos muçulmanos e a paz do Senhor entre os cristãos são sonhos diferentes para sonhos iguais? E quando aprenderemos que a paz, como ensinam os mestres espirituais, não é simples ausência de violência? Jesus gostava de distinguir a sua paz da paz do mundo, chegando a dizer claramente que não veio trazer a paz, mas a espada. Mateus 10. E quem não tiver uma, venda a sua túnica para comprá-la. Lucas 22. Portanto, mais do que inação e resignação, a paz é uma tarefa de constante construção. O caminho para a sua obtenção deve ser precisamente o de criar essa sociedade mais justa e igualitária. Um mundo novo, no qual as pessoas possam viver dignamente como irmãos. Será que poderemos mesmo oferecer ao mundo um fundamento mais radical para a sua busca de paz? Quero falar, então, de 2 pontos, depois dessa longa introdução, como só ia acontecer de todo professor fazer. Vou falar um primeiro ponto sobre o diálogo entre as religiões e segundo da ética que elas podem favorecer para a construção desse novo mundo. O diálogo entre as religiões como um símbolo da paz. É lugar comum dizer-se que as religiões mais atiçaram a violência na história que favoreceram a paz. E, de fato, se lançarmos um olhar para o passado, devemos convir que a história religiosa foi muitas vezes uma história de rivalidade fratricida, de fanatismo, de intolerância e de exclusão. É por isso que seria importante saudar como um sinal dos tempos, realmente positivo, a nova vontade de diálogo entre as principais religiões do mundo, que estão dispostas a ultrapassar suas querelas antigas, suas vontades de conquista e de domínio para colocarem-se a serviço da humanidade. Certamente, depois do Vaticano II, a própria Igreja Católica teve um papel decisivo nesta busca de um novo ecumenismo, que alguns não hesitam em chamar de planetário. Mas esta vontade de diálogo não é um privilégio do cristianismo. Nós ignoramos com facilidade múltiplos encontros em que as cidades de Benares e Nova Delhi foram sede, ou ainda o diálogo entre os cristãos e budistas, cuja iniciativa pertence à Escola de Kyoto. E foi nesta cidade, que foi fundada em 1973, a Conferência Mundial das Religiões pela Paz, que realiza a cada 5 anos Assembleias Gerais, reunindo representantes de pelo menos 7 grandes religiões. Este novo diálogo interreligioso não é um evento fortuito, coincide com a idade da mundialização. Alguns, como Edgar Morin, falam de uma espécie de 4ª idade da humanidade. A primeira teria sido o começo da humanização, há alguns milhões de anos. A emergência do Homo sapiens, com o aparecimento da linguagem, das culturas, teria sido a segunda. A terceira coincide com o nascimento da história e o aparecimento das grandes cidades e do Estado. Nós estaríamos já na 4ª idade de um 4º nascimento do homem. Seria o começo de uma nova civilização mundial, de uma comunidade mundial de nações. E dentro da imensa família humana e de seu futuro incerto, os membros das diversas religiões estão tomando cada vez mais consciência de que os elementos que os unem são mais importantes do que os que os separam. E mesmo se a maior parte reivindica uma certa pretensão de absoluto e de universal, eles têm consciência muito mais viva de sua relatividade histórica. No contexto de mundialização e de estreita interdependência de todas as partes do mundo, os homens interrogam-se com angústia sobre o futuro da humanidade. Graças às conquistas prodigiosas da ciência e da tecnologia, o domínio do homem tornou-se praticamente sem limites e, pela primeira vez na história, sabemos que a sobrevivência da espécie humana depende da sabedoria e da boa vontade dos humanos. Assim, em vez de procurar seu interesse próprio e defender a qualquer custo suas particularidades, as religiões descobrem a responsabilidade histórica de seu serviço à humanidade e ao meio ambiente. Na idade da mundialização, a comunidade das nações espera por uma ética planetária ou global, que esteja acima das diversidades culturais e das religiões,
Todas as religiões são convidadas a ouvir a voz da consciência universal, que encontrou expressão, por exemplo, na Carta dos Direitos do Homem. Esta ética global será uma ocasião para questionamento recíproco das morais de fundamento religioso e das éticas ditas seculares. As religiões não podem ignorar as aspirações legítimas da consciência humana em matéria do verdadeiramente humano, e elas devem estar prontas a reinterpretar algumas de suas tradições. Mas, inversamente, em suas preocupações de autonomia, as éticas puramente racionais equivocar-se-iam se negligenciassem as lições de sabedoria que as tradições religiosas foram sempre portadoras. Eu estou convencido de que o problema maior do diálogo interreligioso e dos religiosos com os cientistas está nos seus pressupostos filosóficos. Mais precisamente, naquela lógica ocidental da identidade, que inviabiliza toda a compreensão alterativa e plural no entendimento da saúde e da salvação. A teologia clássica baseia-se naquela lógica tradicional de conhecimento. O axioma de identidade, A é A. O axioma da não contradição, A não é não há. E o axioma do terceiro excluído. Não existe um terceiro termo T que seja ao mesmo tempo A e não há. Então, ou você está na minha igreja, aceita o meu Salvador, ou está condenado, por exemplo. A física quântica, um modelo emergente, em termos de filosofia do conhecimento, tem mostrado a coexistência entre pares contraditórios mutuamente exclusivos, entre o mundo quântico e o mundo macrofísico, entre onda e corpúsculo, entre continuidade e descontinuidade, entre reversibilidade ou invariância do tempo do nível microfísico e reversibilidade do tempo no nível macrofísico. Com base nessa constatação, busca-se compreender mais amplamente a realidade, superando o princípio de identidade e contradição pelo de complexidade. Bohr dizia: o oposto de uma verdade é uma mentira, mas o oposto de uma grande verdade pode ser outra grande verdade. Demonstrando que, em um outro nível de realidade, verdades contrapostas podem se explicar e até mesmo conviver. Esse novo paradigma de conhecimento complexo e transdisciplinar gerou a lógica do terceiro incluído. Se a gente representasse os três termos da nova lógica, A e não há, e T, e os seus dinamismos associados por um triângulo onde os dois ângulos A e não há estivessem no mesmo nível de realidade, o outro deveria estar num nível diferente. Se a gente permanece num único nível de realidade, toda manifestação aparece como uma luta entre dois elementos contraditórios. Por exemplo, onda há, corpúsculo não há. O terceiro dinamismo do estado T vai se exercer num outro nível de realidade, onde aquilo que aparece desunido, onda e corpúsculo, está de fato unido, no quantum, por exemplo, e aquilo que parece contraditório é percebido como não contraditório. A lógica do terceiro incluído, debruçada por si sobre o fenômeno das religiões e as contradições que surgem do seu pluralismo, remete à busca de um outro nível de realidade, àquela ética do amor que pode religar crentes antagônicos em uma fé que se faz ato e permite ao acesso ao sagrado, o divino que está entre e para além das religiões e cujo espírito pervade todas as coisas. Não é exatamente sobre a religião que se deve dialogar no diálogo interreligioso, e nem mesmo diretamente sobre Deus, mas sobre o desejo de Deus, o seu projeto, o seu reinado, em vista de fazer deste mundo um paraíso amoroso. Somente mudando o nível da realidade, passando desse nível teórico-doutrinal, onde a gente vai sempre encontrar contradições, não é apenas no nível humano, no próprio nível físico, lá por dentro, das partículas atômicas, onda e corpúsculo, toda a realidade humana e até natural é sempre contraditória. Mas se a gente muda de nível, a gente percebe que aquilo é contradição aparente. Também entre as religiões. Se a gente muda para aquele nível da praxis ética, para o nível do silêncio espiritual, aí o diálogo entre as religiões é possível. Se a gente ultrapassa a própria experiência de Deus e busca a ética que se esconde no humano e nos reúne a todos de maneira sagrada e divina, aí a religião pode dialogar com a outra. Esse é um primeiro ponto. E o segundo
Depois do diálogo, vamos falar de ética. A ética entre e para além das religiões como fundamento para a paz. Para ampliar uma atitude autenticamente humana diante do cosmos, lembramos, fazemos isso juntamente com Hans King e tantos outros, especialmente a regra de ouro que tem sido mantida em muitas religiões e tradições éticas há milhares de anos. Aquilo que você não quer que seja feito a você, não faça a outros. Ou afirmativamente, aquilo que você quer que lhe seja feito, faça-o aos outros. Essa deveria ser a norma irrevogável, incondicional para todas as áreas da vida, para as famílias e as comunidades, para as raças e nações e as religiões. A autodeterminação, a autorrealização são absolutamente legítimas, enquanto não estiverem separadas da responsabilidade individual, da responsabilidade global, da responsabilidade pelos outros seres humanos e pela natureza. Toda forma de egoísmo, toda autorreferência, seja ela individual ou coletiva, seja na forma de pensamento de classe, racismo, nacionalismo ou sexualismo,